Fala galera, Rodzão na área mais uma vez trazendo aquele conteúdo bacana que vocês gostam de ver. Vídeozão de hoje a gente vai fazer o teste de uma placa de vídeo que foi lançada já tem um certo tempo, né? Com certeza mais de 5 anos. Estamos falando da GTX 980 Ti, uma placa que muitos comparam com a GTX 1070, né? Essa placa conta com 6 GB de VRAM. E aí a gente vai fazer um testezinho, né? Pode ser que você tenha a oportunidade, né? Você que não tem placa de vídeo ou tá com uma grana curta, e pode ser que você tenha a oportunidade de comprar uma placa dessa para se divertir, e através desse vídeo você vai ver o desempenho dela, beleza? Então já deixa o seu like aí, já dá o teu subscribe no canal se você gostar desse conteúdo. Vamos que vamos! Aí galera, como sempre, nossa bancadinha, o Rodzão sempre mostra GTX 980 Ti de 6 GB, WindForce. Essa placa tem 3 fãs, Ryzen 5 5600, 16 GB de RAM Ballistic, rodando a 3600 MHz, ou seja, não vamos ter problema nenhum com relação a memórias e processamento, beleza? A limitação vai ficar toda por conta da GTX 980 Ti, beleza? Vamos iniciar aí a nossa bateria de jogatinas e testes, vamos ver.
Então, galerinha, aquela conclusão básica: GTX 980 Ti de 6 GB, uma placa bem similar em desempenho à GTX 1070 que tem 8 GB, né? Nós temos essa diferença de 2 GB de VRAM, que sim, hoje em dia faz uma falta em determinados jogos, né? Como vocês puderam ver nos testes, alguns jogos a gente teve uma margem de FPS muito boa. PUBG ficou ali 150 FPS mais. Os jogos que teoricamente você jogaria modo história, né? Ali um God of War, um Horizon Zero Dawn, um Assassin's Creed, teve sim uma média de vamos dizer assim, entre 50 a 70 FPS, o que deixa perfeitamente jogável esse tipo de jogo, né? Rodzão podia ter testado aí num LoL, podia ter testado num CSGO, mas todos nós sabemos que esses jogos são bem mais leves e aí com certeza nós teríamos uma taxa de FPS bem maior. Outra coisa que vale ressaltar, essa placa ela teve um pico de consumo de até 260 watts, beleza? Então se você pensa em um dia comprar uma placa dessa, esteja preparado com a sua fonte, né? Dependendo de todo o sistema, com que processador você vai ter, o water cooler, o que você vai ter no seu gabinete, é recomendado aí no mínimo 500 watts, 600 watts, para você ter uma margenzinha tranquila, beleza? Então fica aí o relatozão do Rod, desempenho GTX 980 Ti em pleno 2022. Como sempre, né? Por favor, deem aquele like, subscribe no canal se você gostou desse conteúdo, porque isso dá uma força muito bacana. Tamo juntos!